Olá, pessoal! Vai começar agora mais uma gravação. Vocês estão aí? Já estão assistindo, então facilita, né? Seja muito bem-vindo ao Reinvente Podcast. Eu sou Andressa Brito, produtora audiovisual aqui da Reinvente, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é simples, já dizia as más línguas. É uma coisa simples, o meu sobrinho faz, o meu filho mais novo faz, é coisa rápida, trabalho de rápido, assim, de fazer. Mas, a minha convidada aqui me mata, viu? Se as pessoas acharem que realmente é isso. Você abre aí seu Instagram, assiste horas de Reels, salva um carrossel, vê alguns stories, curte o post da família, mas o que você não sabe é que por trás de tudo isso tem um processo enorme e pessoas muito dedicadas. Tem estratégia, tem roteiro, tem formato de produção e, principalmente, uma pessoa com poder de decisão do que merece ou não ser postado. E para esse papo, que é da ideia ao post, eu trouxe ninguém mais, ninguém menos do que a Kelly Dorré. Ela é do nosso time de produção de conteúdo e tá aqui, para contar todos os segredos que vem por trás. Então, já não perde a oportunidade aí. Seja muito bem-vinda, Kelly. Muito obrigada, Andressa. Espero que esse podcast seja enriquecedor. Vai ser, com certeza. E aproveitando que você já tá aí, não esquece de curtir, se inscreve aí, porque a cada 15 dias vai vir uma pessoa maravilhosa sentar aqui e deixar várias dicas que você já sabe aí no final, né? Então não perde, já se prepara aí, que hoje a Kelly vai ter muito o que falar. Kelly, como você percebe que uma ideia realmente vale virar conteúdo? O que você olha e fala assim, isso precisa ser postado? Porque eu acho que a parte mais difícil é isso, né? Com você certeza. decidir o que você vai postar, né? Eu acho que o que as pessoas mais têm disso é tipo, não tem o que postar. E às vezes tem que tirar leite de pedra, mas tem conteúdo ali. Então o que você olha aqui? A gente faz muito isso, tirar leite de pedra. Hoje tudo pode virar conteúdo, isso é um fato. Você tá ali no pós-produção, no antes de tudo, antes da gravação, tudo pode virar conteúdo. O que a gente faz é pensar, isso é uma dúvida, por exemplo, do meu cliente, do meu cliente, aliás, no nosso caso, né? Isso é uma dor do dia a dia do meu cliente? Porque a gente pode até achar uma coisa legal. Tem vários conteúdos que eu acho maravilhoso, por exemplo, para minha cliente que faz manicure, só que para o cliente dela não faz sentido. Então, esse é o primeiro ponto. Pegar ali a dor do dia a dia do cliente do meu cliente. Eu acho que essa é a parte também que é um baita estudo, né? Você entender Sim. nichos muito específicos. E aí eu queria saber de onde vêm suas ideias. Tipo, como funciona o seu processo criativo pra ver o que vai postar, o que não vai e como vai postar essa questão. Você busca referência, vai na rua, vai buscar, pergunta pro cliente, como funciona? Para cada cliente funciona de uma forma diferente, mas para a maioria eu primeiro pesquiso o que tá ali, o que as pessoas estão falando sobre determinada área. Óbvio que a gente usa também ali um pouco de trend, eu não sou muito fã, mas eu pego ali bastante formatos de trend, porque eu gosto de trazer conteúdo. Óbvio que a gente tem que trazer um pouquinho de tudo, mas eu gosto bastante de pesquisar mais sobre a área do meu cliente. Gente, já aprendi muita coisa assim. E aí eu pego aqueles problemas macros que tem em todo cliente, então, de manicure, o que todo mundo sofre? Essas pelinhas no dedo, por exemplo, que foi um conteúdo recente que eu fiz. É um problema geral, toda mulher, toda Sim. pessoa sofre com isso. E é basicamente isso. E aí- minhas pesquisas. E aí transforma em conteúdo. Exatamente. O mais difícil é fazer as pessoas assistirem, né? Principalmente quando é um nicho muito específico. Às vezes a pessoa, sei lá, vamos supor, um ramo imobiliário. É difícil fazer as pessoas pararem pra assistir um vídeo sobre isso. Então, o que você acha que realmente faz a pessoa querer assistir o propósito de uma marca? Nossa, isso é muito complexo. Eu me pergunto isso todos os dias. Transformar um propósito inteiro, uma ideia toda em um post é algo que eu me babado. pergunto todos os meses, toda vez que eu vou fazer o calendário. E hoje, principalmente, o que funciona é ser humanizado. É a pessoa sentir que você tá falando diretamente com ela e que você realmente pegou ali no que ela tá sentindo no dia a dia. Tô sentindo que as pessoas estão buscando mais ver pessoas Sim. e identificação, né? Eu sinto que, Exatamente. até às vezes, eu sou da parte do audiovisual daqui, e às vezes as pessoas não consomem tanto coisas mais bem produzidas, muito trabalhadas. Às vezes o que dá mais visualização é, sei lá, o cliente falando, contando uma experiência. A gente ficou muito tempo sendo muito bombardeado, né, com várias produções e aqueles comerciais ou propagandas no Instagram mesmo, que eram muito produzidos. Eu acho que a gente acabou se sentindo que, eu cansei de ser a pessoa que só tentam vender pra mim o tempo
tempo todo e ela tá buscando mais uma pessoa, um amigo que vai dar uma dica pra ela, um conselho que seja natural, que não seja forçado, que não parece que eu Sim. tô te empurrando alguma coisa. Dá a impressão de que tem mais verdade, né? Isso, dá a impressão que a Tipo, pessoa tá uma falando pra coisa que ela você. realmente faz nela, ou algo assim. Exatamente. E falando já nisso, uma ideia, assim, de conteúdo que era simples, assim, talvez humanizado, que a pessoa fez, e que meio improvável que as pessoas não dariam. Tipo, uma pessoa que não fosse da criação de conteúdo não veria esse Uhum. valor que você viu. Tem algum exemplo, assim? Nossa, eu tenho. Eu tenho um conteúdo que eu fiz, gente, parecia muito bestinha, que era ensinando como estacionar um carro. Era muito bobo o conteúdo, que era tipo diquinhas mesmo, sabe? Maneira de ver, o que que você vai ver no para-brisa e tudo isso. E deu muito certo o conteúdo. Foi um dos que mais estourou assim no meu cliente. Eu acho que bateu uns quase 200k. E algo super simples, como estacionar o seu carro. E como você escolhe o formato, assim, tipo... Você acha que O tem algum formato. formato que seja melhor ou depende do cliente? Eu acho que não, sabia? Eu acho que tem formatos que funcionam mais. Às vezes, algum caso muito específico pode ter para um cliente que formatos, sei lá, um formato mirabolante funcione. Mas normalmente é sempre os mesmos. Então, esse, por exemplo, o formato da gente falando assim com outra pessoa é um formato que funciona. O formato selfie. No carro, não sabemos por quê, mas vídeo no carro dá muito certo. Você falando assim, sabe? Tipo, ai, todo meu dia a dia eu vou falar Sim. sobre algo que eu sei. Eu adoro, Dá muito certo. inclusive, ver vídeo de gente comendo no carro. Eu não sei porquê, pra Viu? mim Dá fica certo. mais interessante quando a pessoa tá... Ai, vamos provar tal coisa. Dá vontade de assistir. Meu, e uma coisa que dá muito certo também, é uma besteira, é a mulher falando enquanto se maquia. Pode ser Também. qualquer assunto, a pessoa para pra assistir. É verdade, às vezes eu assisto umas coisas que, tipo assim, sei lá, coisa de maternidade. Tenho filho? Não, mas Só achei pra você super ver até o Me final. senti amiga dela. Parece que eu tô numa ligação de vídeo, né? Eu amo. E antes, não tá no roteiro, mas eu fiquei curiosa. O porquê você não é muito fã de trend? Porque, assim, tem cliente que quer estar em todas. Tem cliente que quer estar em todas. Eu quero saber por que você não é muito fã. Olha, eu acho que hoje eu sou menos hater, mas eu já fui assim, ai, eu não faço de jeito nenhum. Eu acho que. Eu vou ser cancelada agora. Eu acho que dá uma poluída no perfil se a pessoa não sabe aplicar. Fica algo desconexo, porque ou às vezes só entrega pra pessoa que presta o mesmo serviço que você, não vai diretamente pro seu cliente final. Então, não sou muito fã. Não, muito fã. Justo. E agora, Kelly, eu quero saber um pouco do processo. A gente já começou a falar, mas eu queria saber mais. Chegou uma demanda pra você, falaram, ó, Kelly, meu cliente é esse, tô precisando aí fazer isso. Tem a ideia, mas da ideia, como que ele vira um conteúdo realmente bom pra ser postado? Bom, eu ainda sou a pessoa que funciona muito com brainstorming, então eu pego o meu papelzinho e tem que ser papel, no celular não dá certo. Não dá certo, tem que ter né, a escrita. Isso, e aí eu vou anotando, tanto o que faz sentido pro meu cliente em específico, então, por exemplo, essa manicure, eu anoto tudo que ela gosta em um conteúdo, ela gosta de coisas mais descontraídas, ela gosta de falar diretamente com a câmera, apesar dela ter ainda, tá desenvolvendo nessa parte. Então, eu anoto todos esses pontos e aí eu vou pesquisar. Eu gosto mesmo de pesquisar e entender o assunto que eu vou estar ali desenvolvendo, até porque não tem como a gente desenvolver um roteiro ou qualquer estratégia se a gente não entende do que a gente tá falando. Sim. E é esse meu processo. Eu desenvolvo ali no brainstorming qual que vai ser o estilo, né, o formato, ele vai ser mais engraçadinho, ele vai ir mais pro lado de trend, ele vai ser mais sério, e aí depois eu vou fazendo as pesquisas pra montar o roteiro em si. E como você faz, por exemplo, quem aparece geralmente é o dono da marca ou algum funcionário. Isso. Como você faz pra essa pessoa entender a ideia e a imagem que você quer passar? Eu gosto de reunir inspirações, então eu vou no Instagram mesmo ou até no TikTok e coloco referências de como vai ser o vídeo final junto com o roteiro. Então, o legal é você passar antes, até pra pessoa não ficar nervosa se ela tem mais dificuldade de falar em frente da câmera. Então, você passa antes e já adiciona ali como é que vai ser esse processo, o que que vai virar no final. Porque ela já sabe, às vezes ela mesma desenvolve ali uma ideia que pode funcionar melhor no vídeo. Uhum. E em questão de dirigir as pessoas, como você faz para ficar um texto fluido? Porque a gente tava falando, inclusive, no episódio passado também sobre a timidez, né? Sim. Tem muita gente que não gosta de gravar porque é tímido ou porque não consegue decorar. Como você faz para dirigir e deixar essa pessoa o mais confortável possível na frente da câmera?
Bom, normalmente, como a gente já grava direto assim na casa do cliente, vamos dizer assim, seja na empresa dele, isso já facilita bastante. Tem gente que, por exemplo, não gosta de gravar com pessoas em volta Fica e nervoso. fica nervoso. Esse é um pouco mais simples. Por exemplo, eu gosto de dar o celular na mão da minha cliente, porque aí a gente tem um formato muito pessoal quando ela tá passando um conteúdo mais denso, assim, vamos dizer, e ela fica mais à vontade para gravar. Eu deixo fazer pausa para ler, eu só explico assim: olha, a gente pode parar aqui, você quer ler, tentar mais uma vez? Uhum. E aí faz a gambiarra ali na edição, joga tudo pro pessoal da edição resolver. Já, não, deixa que a gente resolve, né? Exatamente. Ou até um que funciona muito é conversar pro cliente. Tipo, ai, eu entendi como é que funciona isso, eu entendi como é que funciona esse produto quando eu fui fazer esse roteiro. E você começa a conversar com a pessoa e ela vai desenvolvendo sobre o assunto, então fica muito mais Sim. simples quando ela vai gravar, porque tá fresco na cabeça Até dela porque também. ninguém entende melhor o produto dela do que a própria pessoa que Exatamente. trabalha lá, o que é dono, né? Faz total sentido. Às vezes a pessoa só não sabe se expressar. Ela Exatamente. sabe tudo, mas não sabe se expressar, né? E em que momento você decide que um formato é melhor pra Reels, outro pra carrossel, outro pra, sei lá, só mostrar nos stories? Como você decide qual formato é melhor? Essa parte, na verdade, não tem muito segredo. É você estudar o que já tá dando certo. Parece a mais complexa e às vezes a gente quer fazer coisas mirabolantes, mas na real é a gente entender o que tá funcionando no Instagram, vai olhando, vai pesquisando mesmo, de por que que esse vídeo me prendeu, por que que eu fiquei até o final desse vídeo, por que que eu fiquei até o final desse carrossel. E tem conteúdo que você vai fazer em vídeo, vai achar que vai bombar, e de repente ele sairia muito melhor em carrossel, ou o contrário. Então é algo que eu também testo ali com os meus clientes. Esse conteúdo não foi tão bem em carrossel, vamos jogar ele pra Reels e ver o que funciona. Mas o formato, normalmente, eu vou ali no que já tá dando certo no Instagram, não tem muito segredo. Já é testando, né? Não Testando adianta, não tem também. pra onde fugir. E quando você pensa. E quando você já tem tudo planejado, você faz o seu brainstorm lá bonitinho, a produção sai tudo certo, tava tudo pronto pro resultado final. E as coisas mudam no meio do caminho, acontece alguma coisa, como que você faz? E eu quero exemplos, que eu adoro um bastidor, quero Isso exemplos. acontece muito. Às vezes o cliente tem um imprevisto e não consegue participar da captação e a gente já tinha tudo planejado para a semana. Então eu revisito conteúdos antigos do próprio cliente e revisito o drive dele também, porque vendo o drive você vai tendo ideias também. Eu faço muito Uhum. isso e dá muito certo para mim. Você vai assistindo tudo, pensando o que que poderia ser e dá super certo. Às vezes sai uma ideia ali que você nem tinha pensado, algo mais legal. Já aconteceu várias vezes. Ainda mais com a minha cliente manicure, porque ela tá dentro, né, do dia a dia de produção dela, ela tá quase todo dia no salão, então às vezes não dá mesmo. Chega cliente, tem imprevisto, e aí eu tenho que improvisar com o que eu já tenho. Então é revisitar ali o que que a gente já fez anteriormente. Tem que se adaptar, né? Gente, é uma coisa que as produtoras de conteúdo fazem, é se adaptar e pensar rápido. Que eu falo, gente, é uma coisa rápida, assim, pra mudar, refazer o processo. É. E falando nisso, né? Como a gente brincou aqui no começo, né? Ai, qualquer um faz, é só um post no Instagram. Qual etapa desse processo que as pessoas mais subestimam e acham que é tipo, ai, facinho de fazer? Nossa, eu acho que roteirização. E também a pesquisa em si, entender o que tá falando no Google, por exemplo, o que que tá em alta no Google, o que que tá em alta no Twitter, no Instagram. Eu acho que é basicamente essa ideia. As pessoas ficam achando que só postar, né? Como se não tivesse toda uma estratégia, todo um Exatamente. processo. Joga tudo pra IA. Ó, essa é boa. Se você fosse, assim, poderosa e pudesse, assim, poderosa você já é, né? Vamos lá. Se um cliente seu pudesse acompanhar uma parte do processo pra entender, qual parte você escolheria? Nossa, eu acho que seria a produção do calendário, porque aí, Ele gente, aprovaria rapidinho o calendário, nossa, né, é uma Kelly? das coisas que dá mais trabalho assim. Eu fico fritando na cabeça de, ai, tá chegando o dia. Eu só ia botar o cliente aqui do lado e falar, vamos montar um calendário. Bom, até aqui a gente falou de pensar com um certo tempo, né? Mas e se a gente tira o tempo, né, da equação? O que que faz? Eu sei que a Kelly aqui, ela faz muita produção de conteúdo em tempo real. Então eu queria saber o que que muda de um conteúdo planejado pra quando você chega no evento e tipo, a ideia é agora, tem que postar tudo agora. E como que você faz? Bom, é uma coisa que a gente fala muito, acho que em toda reunião, é sobre repertório. Então, tanto sobre você visitar outros lugares onde tem eventos acontecendo, visitar exposições, filmes, etc e tal,
Ele filmou. O que que caiu? Minha pulseira. Ah, tá. Ela, e não sei Deixa. o que, e fulano. Ui. Bom, primeiramente é o que a gente fala em, acho que toda reunião, é sobre ter repertório. Então, você visitar exposições, assistir filme, ir a eventos, porque aí você entende, vai surgindo ideias. Já me surgiu muita ideia que eu vi em série, por exemplo, em Todo Mundo Odeia o Chris. Já surgiu conteúdo daí. E você também ir vivendo, conforme mais a gente vai fazendo o evento, a gente entende coisas que precisam ter e vai criando meio que blocos, sabe? Que a gente sabe que precisa ter. Já chega já sabendo o que precisa fazer. Exatamente, independente do evento. E quando você chega, qual a primeira coisa que você olha ou que você sente que precisa começar a fazer? Quando eu chego em evento, principalmente, eu olho a iluminação. Boa. Primeira coisa que eu olho, iluminação. Eu faço gravação pra testar até mesmo como que é o som do local, como é que vai funcionar. E de onde fica bonita as cenas. Então, eu já começo meio que fazendo um takezinho, antes de tudo, pra eu ver de onde vai ficar bonito pra ter. Arrasou. Ó, já anota aí, hein? Começa pensando pela estética do lugar, né? Uma Exatamente. boa captação. E como você diferencia aquilo que, isso é bonito, então um registro pra ter uma foto, um videozinho, do que realmente pode virar uma história nos stories? Cara, que ótima pergunta. Eu acho que você meio que sente, sabia? Depois que você começa a postar, depois que você começa a entender como que funciona o Instagram, tem muito conteúdo, principalmente que em podcast, que as coisas estão acontecendo e a gente tem que gravar ali o story. Então, quando a pessoa tá contando sobre ela, uma história que ela viveu e que é algo que é geral, qualquer pessoa pode passar, eu acho que isso a gente acaba sentindo ali de, cara, isso é legal, registrar é instagramável. E quando assim, a gente vai com planejamento, sim, do que a gente imagina que é o evento. Mas é isso, é improvável. A gente não sabe. Pode acontecer uma coisa muito incrível no meio, como também pode acontecer uma coisa muito péssima no meio, né? Quando tá em evento. Como você encontra esse equilíbrio do planejado, do que tem que abandonar esse plano e criar um caminho? É, isso a gente vê realmente no dia a dia, vivendo ali o evento. Porque realmente, em evento, principalmente, não tem como você prever o que vai acontecer. E às vezes pode mesmo as coisas dar errado. E aí é você entender o seu cliente, porque às vezes o cliente é uma pessoa que tá tão próximo de quem acompanha ele, que ele mostra. Então aí ele vai querer mostrar, fazer graça daquilo, fazer, olha, acontece com todo mundo. E tem cliente que não vai querer mostrar de jeito nenhum, que tipo, nossa, eu falhei nisso. E não necessariamente, porque evento, mesmo uns eventos muito grandes, acaba dando problema, acontecendo alguma coisa, e é você saber realmente improvisar. Nossa, isso é muito bom, né? Eu nunca tinha parado pra pensar de, tipo, usar o erro como uma forma de Exatamente, tem conteúdo cliente também, que né? gosta disso. Nossa, não tinha parado pra pensar nisso, não. E em tempo real, né, em evento, assim, as pessoas acham que, grava tudo. Grava o máximo que der, não Sim. perde nada. Às vezes a pessoa tem a transmissão ao vivo, ou tá transmitindo o evento, mas ainda assim, grava tudo, grava o máximo. Qual o maior erro de quem acha que tem que gravar tudo? Gente, isso acontece muito de verdade. Aí, principalmente quando você é a pessoa que tá recebendo o conteúdo só pra postar, isso é muito complexo. E não é gravar tudo, porque você vai perder tempo, você vai até perder memória ali do equipamento que você tá usando e vai ser muito mais difícil subir. Mas também tem aquelas pessoas, que eu acho que é um problema até maior do que gravar tudo, é que grava só muitos trechos pequenininhos Sim. e corta ali, a pessoa tá falando do dia que ela sobreviveu a um acidente de helicóptero e a pessoa corta. E que não comunica nada, né? Não comunica tipo assim, às vezes nada. a pessoa parada, ou sei lá, fazendo nada. Sim, é porque cada pessoa tem o seu estilo, né, de captar e editar. E aí, talvez pra ela gosta de pegar vários takes de coisas diferentes acontecendo. Mas é muito importante você ter pelo menos ali 2, 3 vídeos contextualizando mesmo o que tá acontecendo. E às vezes, para um story, pode ser um vídeo assim de 1 minuto e 30 segundos. E aí você pega outros takes do que tá acontecendo em volta. Mas eu acho que o problema maior do que gravar tudo é você gravar textos que não comunicam nada. Uhum. Não, até vem aqui. Fala, dá um segredinho pra galera. Não grava tudo, porque o pobre do editor, aí você manda uma pastona pra ele. 700 arquivos de 30 gigas. O pobre do editor não vai conseguir nem passar pro computador. Então grave coisas assim, pontuais, que você sabe que vai entrar, que tipo, contam uma história mesmo. Então grava com propósito, que o editor agradece. Bota um beijo aí, o nosso editor. Agora vamos colocar a prova, Kelly. A gente vai ver a Kelly em ação ao vivo aqui, entendeu? A gente vai ver a Kelly em ação. Vamos fazer agora o posta ou não posta.
Tá preparada, Kelly? Não, mas pode ir. Eu vou te dar uma situação e aí você precisa decidir. Aqui agora pros nossos telespectadores. Se posta ou se não posta. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Um vídeo ficou tremido, mas o momento é muito bom. É hora pro estabilizador da edição salvar. Mas posta, vai. Posso, vale o momento, né? É, pelo menos no story. Um conteúdo ficou perfeito, mas perdeu o time. Ai, não posta, já foi. Não possa, né? Eu já fiz isso, tá, gente? Eu não sou a que posta. Inclusive, já aconteceu de tipo assim. Acho que já, né? Acho que com todo mundo já aconteceu. De aconteceu, ou você tá editando alguma coisa ou tá subindo alguma coisa e pum, aconteceu uma coisa incrível lá na frente. Exatamente. Como que você acha que dá pra contornar essa situação? Meu, é você. É que a gente que cria, né? A gente fica apegado ao que a gente criou. Mas tem que saber desapegar e pegar ali o que tá funcionando no momento. E Não acontece. vamos ficar sofrendo, né? Pelo que já Exatamente. foi. Justo. Uma trend está viralizando. Ó, trend. O que a Kelly ama. Mas não conversou com a marca. Não posta. Essa eu já sabia. Respondi no começo. Um conteúdo improvisado ficou melhor do que o que estava planejado. Aposta, acontece direto. O cliente ama o conteúdo, mas você sabe que ele não conversa com o público. Essa é difícil, né? Me perguntaram isso esses dias, inclusive. Eu acho que é assim, você realmente sentar, ter a abertura de conversar com o seu cliente e mostrar. Às vezes a gente só fala em não vamos postar ou só posto, que é pior ainda. Mas é você ter a intimidade, que seja, ou conexão com o seu cliente para você explicar para ele. De forma assim, bem coesa. A gente poderia até postar, mas aí aconteceria isso, isso e isso. E aí, se ele quiser pagar pra ver, talvez seja até melhor ainda, porque futuramente ele vai te ouvir. Boa, é um ensinamento de qualquer jeito, né? Exatamente. Você sabe que um determinado story provavelmente vai gerar engajamento, mas ele não tem nenhuma relação com a estratégia. Acho que depende da situação. Se você se você teve uma ideia ali de última hora que, cara, isso pode dar certo. Não. Depende da situação mesmo. Porque depende do objetivo que você quer chegar, né? Então, sei lá, você tá em um mês que você quer focar em autoridade. E aí tem algo que tá, sei lá, viralizando, tá em alta. Acho que não é legal. Então depende ali da situação, se a estratégia dá pra fugir um pouquinho ou não, né? Exatamente. E qual dessas decisões é mais difícil na vida real? Qual? Qual das decisões dos conteúdos assim? De todas as situações que eu te passei. Tá. Eu acho que da estratégia, com certeza. A gente precisa ter muita disciplina pra entender o que a gente tá fazendo, o que a gente tá mirando pra não ir pra outro lugar. Agora a gente vai pra parte que tem que admitir, né? Nem todo conteúdo funciona. Então, Kelly queria saber o que já funcionou e o que flopou, né? O que não deu certo. Já teve alguma coisa que no papel era muito bom, assim, dava muito certo, mas no final não deu certo pro seu cliente? Com certeza. É aquela ideia do conteúdo mirabolante, muito trabalhado, então trazer uma edição mais pesada, vamos dizer assim, ou trazer também um roteiro que é muito sério para a plataforma, porque assim, tudo pode virar conteúdo, mas às vezes o seu cliente ele tem um tema muito complexo de trabalhar e você passa toda aquela seriedade para o Instagram e normalmente não funciona. Você tem que chegar de forma descontraída, não precisa ser o tiozão da piada, não é isso a ideia. Mas a ideia é que a pessoa vai procurar ali um infotenimento, algo mais leve. Então, esses conteúdos mais trabalhados normalmente não funcionam. E eu também já peguei ali vários takezinhos, a gente vai voltar pra minha cliente da manicure. Vários takezinhos que ela gravou mesmo com a cliente, dela atendendo a cliente, eu fiz um conteúdo que deu super certo. Com uma frase ali de, achei que tava no mau dia, mas eu só precisava fazer minha unha, algo nesse gênero. E deu super certo, algo super simples. Tem gente também que junta um monte de informação, tipo, despeja num vídeo. Quer passar uma vez. Sendo que pode ser várias coisas, né? Não dá certo. Exatamente, é muito mais legal que você tem ali um calendário inteiro. Pra explicar o assunto todo, né? E quando isso acontece, como você faz pra contornar isso? Ou como você lê que aquilo não deu certo, não gerou o que você queria? E como você faz pra entender isso? Uma coisa que é legal a gente lembrar que um conteúdo não deu certo, não é porque ele não viralizou, que é algo que a gente também fala bastante.
mas o conteúdo não deu certo, aí ele não atingiu o objetivo que você estava esperando para aquele conteúdo. Boa. Então, por exemplo, teve uns 3 meses de uma cliente que a gente trabalhou só conteúdo de venda, só conteúdo para gerar autoridade. Então, eram conteúdos que não iam viralizar de forma alguma. E aí, depois, ela viu que para aquele momento que ela estava vivendo, não fazia tanto mais sentido só focar nisso, porque ela queria aumentar o público dela. Então, a gente foi para conteúdos que mais trabalhavam a audiência, que trazia pessoas novas. Então, é basicamente isso. Mas quando o conteúdo não cumpre o objetivo dele, o que eu faço é reolhar o meu calendário, porque provavelmente vai ter coisa semelhante àquilo, e calcular de novo a rota. Eu já mudei calendário no meio do mês e é isso, não tem muito o que fazer. É isso. E como, aproveitando nisso, como você. O que é um conteúdo bom e o que é um conteúdo ruim, É, na sua visão? estrategicamente ou esteticamente? Estrategicamente. Bom, é aquele exatamente que não cumpriu o objetivo que você tinha planejado para ele, que o seu cliente esperava. Então, um conteúdo de venda, se ele não teve venda nenhuma, então ele não foi um conteúdo bom. Um conteúdo que era para ter alcance. Se ele não teve o alcance que você esperava, ou um bom alcance comparado aos conteúdos anteriores, ele também não cumpriu o objetivo dele. Então, é basicamente isso. Ou pior ainda, o conteúdo que estraga aquilo que você estava construindo anteriormente. Então, entrou numa trend errada, desconstruiu ali a autoridade que você tinha, o público que você tinha. Isso é um conteúdo ruim. Isso é bom. Principalmente que tem diversos conteúdos, né? Nem todo conteúdo que viraliza é um conteúdo que vai manter as Isso, pessoas, aham. né? Como que é essa diferença? Aí é uma curiosidade minha mesmo. Isso é muito legal. É porque, às vezes, assim, pegando em formatos que estão em alta ou temas que estão em alta, você vai trazer um público, só que é o público que gosta daquele tipo de conteúdo, tá? Então você postou lá sobre o termo ou a volta da Virgínia. E aí você vai trazer pessoas que estão focadas nisso. Às vezes ela vai entrar no seu perfil achando que vai ter mais conteúdo sobre aquilo, mais post engraçadinho, e você é uma pessoa séria que só quis aproveitar. Então, esse é o problema de Uhum. você entrar numa trend que não tinha nada a ver com você, nada a ver com a mensagem que você queria passar, porque você vai trazer mais pessoas. O legal é você ter seguidores legais. Seguidores Uhum. legais pra você provavelmente vai ser aqueles que se identificam com as ideias que você tem. Então é por isso que a gente fala em seja você mesmo, porque você vai trazer pessoas parecidas com a mensagem que você tá passando. Imagina, você tem um monte de gente no Instagram que você não gosta, você nem sentaria pra conversar com a pessoa e ela também não sentaria pra conversar com você. Ela não vai ser sua cliente nunca. Arrasou. Aí, gente, já anota aí, né? Já anota, já curte o que eu tô falando, gente, que a Kelly veio pra falar mesmo, pra não deixar nada. E já aconteceu o contrário, de tipo, um conteúdo que você não tava botando muita fé, você falou, esse aqui é só pra, por exemplo, sei lá, só pra gerar autoridade, mas não vai dar muito engajamento, e no final bombou? Já aconteceu, mês passado, inclusive, aconteceu isso, que era um conteúdo que a gente já estava trabalhando o formato no perfil da minha cliente, só que a gente não esperava que aquele em específico fosse dar um boom. E aí ele foi o conteúdo que deu um boom, acho que agora ele já tá com mais de 200k de visualização, ela ficou super feliz, porque trouxe as pessoas que interagem com o mundo dela. Arrasou. Isso já mudou, tipo, ou muda, né? A forma como você produz conteúdo? Já também. Tem conteúdos que você, nossa, você ama o formato. Tem uns conteúdos que eu gosto. Normalmente eu sou a pessoa que lê bastante conteúdos mais longos, então às vezes eu produzo também conteúdos mais longos, mas eu já Uhum. entendi que não dá certo para muitos perfis dos meus clientes, então acabei tirando e trazendo formatos que funcionam pro Instagram. Então, frases um pouco mais curtas, conteúdos mais, principalmente quando é em carrossel, conteúdos mais rasos, porque é o que as pessoas vão buscar. Ela quer ter no final aquela, eu entendi, tipo, ter aquela sensação de ganho no final do conteúdo. E normalmente, quando é muito denso, ela não vai chegar nessa parte. Agora a gente vai ativar o radar reinvente da Kelly. Tá preparada? Bora lá. Olhando pro segundo semestre de 2026, que tá entrando por agora, né? O que você tá acompanhando, que você pretende produzir aí? Que você acha que tá te chamando a atenção pra possíveis É... conteúdos? Tá, a gente tá falando de trend, não necessariamente, Não né? necessariamente, coisas que te chamam a atenção. Bom, principalmente o formato. É o formato do Instagram, acho que ele tá sempre evoluindo, mas ele evolui de uma forma não tão rápido quanto a gente acha que é. Então, o que ainda funciona são conteúdos lo-fi, você mostrando o que aconteceu por trás das câmeras. Para quem gosta também de outras plataformas como o TikTok, gente, eu vi que recentemente lives de pessoas fazendo bebida ali no seu
sendo o trabalho da pessoa, tá muito estourado. Eu não, não sei porquê. Mas eu vi várias pessoas na rua ali com um celular fazendo live ali, mostrando o seu trabalho. Eu achei muito legal, porque o brasileiro tá sempre inventando forma, né, de divulgar o seu produto. Então, acho que é algo aí que você deveria colocar no seu radar de, será que não pode funcionar para o seu negócio? Você fazer live, você mostrando como ali é o procedimento, como é o seu serviço, porque serviço principalmente é complicado, né? Você vê um produto, você olha um monte de resenha, olha vídeo de como Uhum. funciona, mas serviço eu acho que é algo que deveria ficar ali no radar da pessoa. E também os conteúdos lo-fi, que é esse mais intimista, sem muito trabalho. E o contrário, nesse último semestre agora que a gente tá saindo, o que tipo de conteúdo você acha que já tá chegando a cansar? Que tá todo mundo fazendo, já tá meio batido? Olha, eu acho que nesse momento todo mundo já meio que sacou, principalmente, o que que é conteúdo de IA. Eu acho que já É saturou. verdade. Eu mesmo não aguento ver mais. Teve um dia que eu abri lá o meu Instagram e só tinha isso, gente. Nesse caso, eu aconselho a pessoa a chamar o sobrinho. Traz o sobrinho de volta, que fala melhor. Chama o sobrinho, desaposenta ele. Ou melhor, contrata a Reinvente. Eu contratei, aí você acerta Contrata a tudo. Reinvente. Aproveita e vai lá seguir a gente. Não esquece de seguir, tem um monte de vídeo legal, um monte de conteúdo legal. Já segue a gente, entra em contato. E voltando, como uma marca consegue entrar, por exemplo, você estava falando da tendência de IA e tudo mais. Como ela consegue entrar em uma tendência sem ser só mais uma e, tipo assim, sem ficar cansativo, ou ficar, ai meu Deus, mais uma pessoa usando, sei lá, Uhum. inteligência artificial, ou sei lá, as novelinhas da fruta, que já passou também. Como Novelinha da alguém fruta foi. consegue? Eu acho que é exatamente você encaixar, e aí nisso você pode usar IA, o que a gente inclusive estava trabalhando com a equipe. Você pode usar a IA para encaixar aquilo no seu universo de marca. Então, o que que você fala, para quem você fala, como que é essa pessoa, né? Ele seria a sua brand persona. Então, quantos anos ela tem, no que ela se interessa, exatamente isso. E aí você pode usar a IA nesse caso para analisar onde esse conteúdo encaixaria no seu universo. Isso ela faz muito bem, fazer conexões às vezes não tem nada a ver. Ela vai conseguir conectar com o que pode ser tirado dali e pode ir para o seu assunto, para o seu nicho. Isso é legal. Gostei. E tem uma coisa que eu acho interessante, que é o público, como a gente tá falando agora, tá gostando mais de coisas espontâneas, coisas que são menos produzidas, menos fingidas, assim. Ou o público tá gostando mais disso, ou a gente que tá ficando muito bom em produzir coisas mais espontâneas. Nossa, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que é um pouco dos dois. Aquele negócio da causalidade, a gente não sabe. Mas eu acho que a gente chegou em um momento que realmente a maioria das pessoas, se você pegar pessoas mais jovens, a gente brinca aí com o negócio do sobrinho, mas as pessoas mais jovens, às vezes, elas sabem melhor como produzir um conteúdo do que uma pessoa mais velha, porque ela é nativa, né? Ela nasceu na época que tá tudo isso acontecendo, ela consome muito desse mundo. Então, acho que a gente tá ficando cada vez melhor em produção de conteúdo. Inclusive, eu vejo que o pessoal do marketing tem sido mais jovem, né? Tem sido das últimas gerações. Exatamente. Já, olha pra nós duas, né? Já começa por aí. Exatamente. E também, principalmente o conteúdo que eu sempre acho engraçado, eu sempre me sinto na obrigação de parar pra assistir, que é quando a pessoa pega, às vezes, um senhor ou uma senhora que é Eu dono, gosto. e aí coloca ele pra falar assim: olá, divos e divas. Eu amo. Gente, eu tenho um cliente que fez essa trade, ficou maravilhoso. É um dos meus conteúdos Eu favoritos. sempre me sinto na obrigação de assistir, que eu acho muito engraçado. E se você tivesse que apostar um único tipo de conteúdo pros próximos meses, qual seria que você falaria? Esse é certeiro. Seriam os vídeos. Vídeos mais curtos, você pode pegar ali um conteúdo dentro da sua área, como eu falei, transformar em conteúdos mais rasos, mas vídeo é um formato que desde sempre funciona, né? A gente cresceu assistindo televisão, como é que a gente pode falar que vídeo não funciona? Uhum. Eu acho que é um ótimo jeito de contar histórias. Principalmente eu Exatamente, falando, né? Audiovisual, pra mim, é o melhor jeito de contar história. Despretensiosamente. Não é por nada não, mas é o melhor jeito, né? E agora que a gente já passou pela ideia, o planejamento, produção em real time, o que funciona e o que não funciona, vem aí o momento de colocar em prática com dicas pra nossa galera. Então, vem aí o que eu disco e a Kelly. Dica, e roda a vinheta. Uma dica pra quem sente que tá sem ideia.
Ah, você aumentar o seu repertório, é o que a gente sempre fala e é super real. Então, faz os seus hobbies, não tira o hobby, porque aí a pessoa começa a fazer um monte de coisa, principalmente pra quem é dono e tá produzindo conteúdo. Faz as coisas que você gosta, visita lugares diferentes, consome conteúdo, só que de maneira estratégica. Não vai se perder lá, porque senão, se a gente não parar pra pensar por que que eu fiquei nesse conteúdo, a gente só vai ficar scrollando e vai perder horas ali e você não vai ter ideia mirabolante. Então, se você parou no conteúdo e assistiu até o final, pensa ali, tá, por que que eu parei nesse conteúdo? E tenta entender realmente profundamente. Não, porque ela tava falando de um tema que eu gosto. Não, ela fez uma chamada que te deu um gatilho e aí você ficou no conteúdo até o final. Então é basicamente isso. Uma coisa que nossa equipe faz, inclusive já fica aí uma dica para criatividade que o nosso time todo leu. Roube como um artista, é um ótimo livro aí para limpar as ideias. Fica a Ler dica mais, também. inclusive, é uma ótima dica pra ter mais ideias. Uma dica para melhorar os stories. Olha, buscar inspiração é sempre bom, você buscar o que já funciona, não só dentro do Instagram em si, mas também em outras plataformas, até mesmo na TV. Eu já tirei ideia de TV. A coisa, por exemplo, da repetição de um conteúdo que funcionou, a gente tira da TV. A sua série favorita, pode ver. Ela passava sempre a mesma coisa, a mesma história em todos os episódios, mudando ali só o conteúdo em si. Mas é você, principalmente, tá ligado ali falando de estética, o que que tá aparecendo, você tentar ser mais cuidadoso com o que que tá mostrando ali. E ter um áudio bom, acho que é uma dica pra você ter um conteúdo legal, não só nos stories, mas em outros formatos também. Já dizia o Léo, né, no nosso outro episódio, que o áudio é indispensável. Então, se você quer saber mais sobre isso, já vai lá no episódio dele, que tá muito bom. Uma dica para quem vai fazer sua primeira cobertura em tempo real. Nossa, vá preparado. Eu tava pensando nisso, inclusive, quando a gente tava vindo pra cá. Vá preparado pra tudo mesmo, porque pode ser perrengue você fazer uma cobertura ali. Então, é você olhar o seu equipamento tá com memória suficiente pra cobrir todo aquele evento, vai com um planejamento do que você quer cobrir. Então, eu preciso pegar o meu cliente falando sobre o que vai acontecer no dia, eu preciso de foto de tal coisa, porque senão a gente vai captando um monte de coisa que você nem sabe para o que que você vai usar, vai dar trabalho pro editor. Se o editor for Uhum. você, pior ainda, porque o trabalho vai ser todo seu. Mas é isso, vai preparado mesmo. Limpa o seu equipamento, leva power, leva iluminação, leva tudo, porque você não sabe exatamente o que que vai te esperar ali. Uma ferramenta que facilita muito a sua rotina. Além do celular. Eu acho que. Ai, gente, o paninho de limpar a câmera. Meu Nossa, Deus, eu carrego pra facilita. todo lugar. É verdade. Boa, baita ferramenta. Um erro que quem tá começando deveria evitar. Não entrar em toda trend. Não achar que precisa de muita coisa pra começar. Começa com o que você tem, isso é muito real, gente. Uhum. Porque eu já vi tanta gente gastando muito equipamento que nem usou depois. Ou mesmo com muito equipamento, a pessoa continua procrastinando o seu início. E você ir preparado mesmo, faz roteiro, faz colinha pra você, falando de dia a dia mesmo de produção. É basicamente isso. Isso aí, galera. Invista em conhecimento. Depois você vai pro equipamento. Exatamente. Acho que é sempre o melhor. Uma coisa que você sempre observa antes de publicar. A legenda, né? Porque a gente sempre tem alguém falando. Sim. E outra coisa, é muito legal você deixar o conteúdo descansar, porque você analisa melhor ele. Mas eu observo principalmente se passa coisas que não deveria passar no conteúdo daquele cliente específico. Se for um vídeo, como é que tá a legenda. E acho que é basicamente isso. O áudio, se tá ok. O áudio é o que a gente tava falando. Gente, o cliente, ele pode até. O cliente não, a pessoa que tá assistindo, ela pode até perdoar uma imagem ruim, mas o áudio ruim ela Uhum. não perdoa, ela sai do conteúdo. Sim, porque fica insuportável assistir, né? Pode estar assim, em 4K, só não vai ver. Exatamente, se o áudio estiver ruim. Um aprendizado que você teve. Ixi. Um aprendizado que você teve fazendo e que. Ah, tá. Um aprendizado que você teve fazendo e nenhum curso te ensinou. Que só dá pra aprender fazendo. É exatamente a captação do evento, eu acho, né? A gente tem muito curso sobre formatos que funcionam, como produzir, como arrumar iluminação, mas eu acho que evento você só aprende fazendo mesmo. Você pode ter ali, consumir um conteúdo que te ajude, o que que você leva, o que que você precisa captar, mas não tem como, porque cada evento é diferente, ele tá acontecendo ali na hora. Então é basicamente isso.
Perfeito. Agora, acabou brainstorm. Acabou planejamento, acabou tudo, porque agora falou, eu falo, você fala. Pensa rápido, você já sabe, né? Não, isso eu não vou falar. Agora vem aí o ping-pong. Sobe a vinheta. Preparado? Agora é rápido. Eu falo duas coisas e você escolhe Nossa, uma. bora lá. Escolheu uma. Story ou feed? Feed. Reels ou carrossel? Reels. Planejamento ou improviso? Planejamento. Trend ou conteúdo autoral? Conteúdo autoral. Gravar ou editar? Editar. Cobertura ou conteúdo planejado? Planejado, por favor. Celular ou câmera? Celular. Postar na hora ou revisar mais uma Revisar vez? mais uma vez. Um perfil que te inspira a criar? É o... Ai, como é que é o nome? Da empresa da Thay Dantas. Ai, é a Vinci, né? Isso, nossa, eu amo o conteúdo deles. Ela é diva, ela é diva. E também o da Reinvente. Vai lá, pede aí, Kelly, pra galera seguir. Siga o perfil da Reinvente. Não sabe o que está perdendo. Uma tendência que você quer testar? Caramba, eu já vi uma tendência muito legal das pessoas gravando, faz um vídeo em vários lugares diferentes, coloca um banquinho e aí você vai gravando e vai mudando no meio do vídeo. Isso é muito legal, eu queria fazer. Eu vejo gente fazendo com viagem, né? Essas coisas. Ai, é muito Acho legal. muito legal. Uma coisa que você nunca postaria? Caramba. Nossa, eu acho que tudo pode ser conteúdo mesmo. Eu acho que desde que não seja mentira, isso me estressa um pouco, mentira do sério. Justo. Eu não posso. Ou então conteúdo feito por IA sem revisar. Boa. Kelly, a gente começou o episódio, né, contando o processo da ideia até o post final. E agora eu queria que você finalizasse dando um conselho, respondendo a pergunta que guiou essa conversa toda, né? Se você tivesse que escolher uma coisa, aquela que realmente faz diferença para um conteúdo funcionar, qual seria? Seria primeiro. Ai, uma coisa só? Uma coisa só. Tá, então tornar o conteúdo mais pessoal. Você tá conversando com sua amiga, né? A gente vai falar de forma mais polida, né? Porque a gente tá numa plataforma onde as pessoas vão ver o seu post. Mas você tornar um conteúdo mais pessoal, você não vai explicar como se fosse, sei lá, um contrato de direito que tá com a vida da pessoa em jogo. Não, torna mais leve, né, pra pessoa consumir. Kelly, muito obrigada. Foi ótimo o nosso papo. Acho que a galera super produtivo pro pessoal que tá assistindo. Espero que sim. E agora eu quero fazer uma pergunta pra quem tá assistindo. O que você acha que funciona? E agora eu queria fazer uma pergunta pra quem tá assistindo. O que faz um conteúdo funcionar pra você? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler tudo, hein? Então não me deixa falando sozinha. Comenta aí. E não esquece de seguir a Reinvente nas redes sociais, curte, se inscreve no canal, que a cada 15 dias tem uma pessoa nova aqui falando. Então não esquece, não me deixa na mão. Se você conhece alguém que trabalha com produção de conteúdo ou que gosta muito de postar nas redes sociais, ou aquela pessoa que fala, é só postar, que trabalho fácil, chama meu sobrinho, manda pra ela, que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. Então, obrigada. Eu sou Andressa Brito e esse foi o Reinvente Podcast. Até a próxima.